Bem, boa noite pessoal, eu me chamo Sandro, eu faço parte do programa de mestrado do IME, né, Instituto Militar de Engenharia. É, o programa de mestrado, no caso, em Sistemas e Computação. E o objetivo aqui é falar um pouco, né, sobre um artigo desenvolvido por pesquisadores do IME, em parceria com os pesquisadores da UF, aonde eles fizeram ali o estudo, né, de redes neurais recorrentes para estudar ali, né, e predizer preços, né, de ações da Bovespa. Nós temos aqui na introdução que, mediante ali as técnicas de Deep Learning, né, é possível, né, nós analisarmos séries temporais e estimar ali, né, resultados futuros para um determinado evento. As soluções para problemas atuais, né, por exemplo, quando envolve um caráter não estacionário, uma incerteza, uma complexidade, né, por exemplo, um cenário de preços de uma ação, né, que é um cenário dinâmico, com certa complexidade. Isso envolve, né, requer um processamento não linear desses dados. Né? Por que não linear? Porque eu tenho que ter um aprendizado, não dá simplesmente para predizer de uma maneira matemática simplória, né? Precisa ter ali a utilização de vários métodos estocásticos, gerar um aprendizado ali naquele modelo, imitando, né, o que faz o cérebro humano, para que a gente consiga ali realizar esse processamento não linear dos dados e com isso, né, ter algum poder de predição. Aí, em relação à abordagem, né, de predição dos preços das ações da Bolsa de Valores, serão utilizadas, né, redes neurais recorrentes do tipo LSTM, né, Long Short Term Memory. Sobre a descrição do problema, né, o autor ele se fundamenta ali nos preços de abertura e fechamento, né, então o problema fica restrito a esses dois campos, né, e a aplicação da rede neural ela surge da necessidade, né, de criar um modelo para predizer esses preços, né, a um loss baixo, né, tipo, o objetivo é baixar, mitigar bastante esse loss. Já em relação à fundamentação teórica, a gente tem aqui uma definição sobre o machine learning, né, que é o poder computacional de aprender, né, imitando o que faz um cérebro humano. E nós temos duas grandes categorias de algoritmos de aprendizagem de imagem, né, que é o supervisionado e o não supervisionado. No caso, o supervisionado é porque ele tem, né, parâmetros ali, tanto do que é correto como do que é falha, né? E com isso ele consegue categorizar, né, corretamente os dados. Já o não supervisionado, o modelo ele não tem, né, esses parâmetros do que é correto ou errado para ele, né? Ele tem que ir aprendendo, né, para ir mapeando essas categorias por aprendizagem do próprio modelo, né? Então, por isso é chamado de não supervisionado. Já em rede neural recorrente, nós temos ali múltiplas camadas recorrentes, né, bidirecionais, que elas são seguidas por camadas, né, de output ali densamente conectadas. Na fundamentação teórica, nós temos aqui que uma rede neural recorrente tradicional, né, a memória dos neurônios ela é curta e existem problemas, né, de Vanishing Gradient e Exploding Gradient, que podem ocorrer em estudos que uma memorização de longo prazo é necessária. O que, que significa, né, esse Vanishing Gradient? Significa que, por exemplo, a partir do momento que eu vou ajustando os meus pesos e eles vão ficando cada vez menores, né, ou exponencialmente menores, o tempo de aprendizagem do meu modelo ele se torna muito maior. E aí chega um momento que o modelo simplesmente para, porque não tem como aprender mais, né? Fica tão lento o processo de aprendizagem que ele para. Né? Então esse é o fenômeno do Vanishing Gradient. E o Exploding é exatamente o contrário. Né? Então assim, já em relação a LSTM, nós temos ali um tipo Long Short Term Memory, que por meio da qual, né, células de memória capazes de aprender dependências, né,
de longo prazo são inseridas na rede. Aí aqui nós temos um pouco sobre a metodologia da pesquisa, né, que o modelo proposto ele busca predizer preços das ações da Bovespa por meio ali de redes neurais recorrentes do tipo LSTM. Aí foi capturado, né, uma base de dados com preços reais da Bovespa de 2010, onde foi formado ali uma base de treinamento para o aprendizado supervisionado da rede, né, e uma base de teste para avaliação do comportamento das predições. Aí aqui abaixo nós temos os períodos, né, que foram capturados esses dados e realizados os treinamentos, né, do modelo e teste. Aí aqui ainda sobre metodologia de pesquisa, nós temos que os dados foram capturados, né, da ferramenta MetaTrader 5, né, mais especificamente os campos de preço de abertura, a máxima do dia, a mínima do dia e o preço de fechamento. E a linguagem, né, e as bibliotecas para fazer esse treinamento dos modelos foram Python e Keras e TensorFlow. Ainda sobre metodologia de pesquisa, foi utilizado ali um dropout de 0,3. Para que serve esse dropout, né? Exatamente para minimizar o efeito de overfit sobre o modelo, né? E também, né, foi utilizada ali uma função loss do erro quadrático médio para otimização do modelo, né? Além de que foi considerado como algoritmo otimizador o gradiente descendente RMS prop. Né? E aí aqui acima tem um pouco das características, né? Foi utilizada uma rede neural recorrente de 4 camadas, uma camada LSTM com 100 neurônios, duas camadas LSTM com 50 neurônios e uma camada densa, né, ali na saída com 50 neurônios utilizando a função de ativação linear. Aqui mais à frente, né, uma sugestão que eu deixo, eu acredito que seria importante utilizar a função de ativação ReLU, exatamente para mitigar aquele efeito do Vanished Gradient e também mitigar o loss, né, do problema. Aí ainda sobre metodologia de pesquisa, nós temos para cada ativo, né, dois tipos de modelos treinados, né, um para predizer o preço da abertura e o outro para predizer o preço do fechamento, né? E como o período de memória das células LSTM elas foram consideradas inicialmente 90 dias de movimentação, esse foi o período ali, né, que foi considerado suficiente para realizar essa predição de preços aqui de acordo com o problema, né? E os principais parâmetros que foram testados, né, com as variações foram ali a quantidade de camadas LSTM, o período de memória da rede e o tamanho do lote, né, bem como a função de ativação da camada densa do modelo. Aí aqui em resultados nós temos um comparativo aqui das ações da Petrobras, Ambev, Itaú e Bradesco, né? Então, como vocês observam, nós temos aqui a previsão para a Petrobras do preço de abertura e fechamento, né? A mesma coisa vale para as demais ações, isso utilizando 4 camadas, né? Posteriormente, né, o que foi feito? Uma das variações testadas foi com a remoção de uma camada LSTM de 50 neurônios e aí, né, totalizando 3 camadas apenas para a rede neural. Então, das 4 foi removida uma das camadas, né, e novamente ali processado esse modelo. E aí foi feita uma comparação do modelo de 4 camadas com o modelo de 3 camadas. Né? Vocês observem que, por exemplo, a Petrobras para Itaú, a gente até teve uma certa melhora aqui, né? Retirando a camada. Porém, no Bradesco, teve uma piora, né? Com a retirada da camada, pode ver que o loss aqui em Bradesco aumentou. Observe que tem um delay maior entre o preço
com a predição e o preço original, né? Então, assim, aqui o autor ele traz exatamente essas conclusões, né? Tipo, além da remoção da quantidade de camadas, foi testado também a substituição da função de ativação linear pela sigmoide, e aí entra, né, essa sugestão de repente utilizar não a sigmoide, mas a função ReLU para mitigar aquele problema do Vanished Gradient. A adição de uma camada LSTM de 50 neurônios, que o autor também tentou adicionar, assim, sobre o modelo originalmente proposto, né, de redes neurais recorrentes. A variação do período de memória das células LSTM para 50 e 150 dias, né? E o aumento da quantidade de neurônios da primeira camada, né? Para que isso? Exatamente para tentar extrair mais características do problema, né? Porém, de acordo com o autor, né, não foram obtidos ali resultados superiores às predições anteriores. Discussão. Foi observado exatamente o que eu falei lá atrás, que nas figuras 5, 6, 7 e 8 e 9 é possível perceber, né, que houve uma diferença de comportamento, né? Qual a diferença? É, Nos casos de teste, com a remoção de uma camada de rede neural, né, percebe-se que, por exemplo, Petrobras, Itaú e Bradesco tiveram ali comportamentos distintos, né? Por exemplo, enquanto Petrobras e Itaú tiveram melhoras nas predições, né, conforme eu mostrei, por exemplo, aqui a gente observa, ó, Petrobras ela teve uma melhora na predição e Itaú também teve uma melhora na predição com a remoção da camada de neurônios. Bradesco foi o contrário, né? Nós tivemos aqui um delay maior entre a predição e o preço real quando foi removida a camada, né? Então, assim, o que que acontece? Aí exatamente aqui nesse ponto, né, o autor ele traz aqui que as duas primeiras, né, Petrobras e Itaú tiveram uma melhora, conforme eu mostrei nas figuras 10 e 11, mas para a Bradesco apresentou um loss maior, né? Então assim, a acurácia caiu e o loss aumentou ali na predição dos preços das ações do Bradesco. Então, com base nessa observação, o que que o autor nos traz, né? Que para cada ativo diferente existe uma modelagem que se adapta melhor àquele perfil daquele tipo de ação, daquele tipo de gráfico, né? De preços ali que aquela ação é contextualizada, né? Então, assim, para Petrobras tem um comportamento, para Vale tem outro comportamento, para Itaú outro comportamento e Bradesco outro. Então, o que o autor está trazendo é que eventualmente nós podemos aplicar arquiteturas diferentes que vão conseguir extrair, né, melhor, predizer melhor os preços para as ações, né? Não dá para aplicar ali sempre a mesma modelagem para todas, né? Ou se isso for possível, né, novos testes teriam que ser realizados para tentar investigar melhor esse cenário. Ainda sobre a discussão, né, ele traz aqui alguns pontos que a gente já discutiu, que seria um delay maior entre o preço real e a previsão, né? Isso decorre por quê? Porque é um problema de incerteza. Então, assim, como eu trabalho com eventos aleatórios, obviamente não tem como no modelo de predição afirmar, né, cravar o preço. Então, por isso que há esse delay, né? Ele gera um valor aproximado, ele gera ali uma perspectiva de tendência de preço, né? E assim ele finaliza, né, dizendo que não é possível, né, de determinar precisamente o preço futuro dos ativos, exatamente porque a gente está falando, né, de um problema de predição de eventos aleatórios, né, que pode variar de acordo com o modelo adotado. Por fim, na conclusão, né, o autor traz que o método adotado, né, foi possível ali com ele estimar os preços de abertura e fechamento das ações da bolsa, né, levando ali a consideração, né, de que para cada ativo, né,
pode ali ter uma configuração de arquitetura mais adequada, né, para obter melhores predições. E assim, né, ele destaca, né, que é importante ali, estudar o comportamento de outras ações com períodos diferentes e é, com outro treinamento e teste do modelo, né, para encontrar soluções ainda mais precisas, né. Outra oportunidade que ele destaca é utilizar, né, redes neurais recorrentes na estimativa de variáveis climáticas, né, estimativa de número mensal de passageiros em companhias aéreas, que são exemplos claros, né, de séries temporais, né? Então, redes neurais recorrentes seriam bem aplicáveis para esses casos, né? E aí o que que acontece? Eu acredito que para esse tipo de problema, né, e até como melhoria nessa pesquisa, seria interessante testar, né, o problema com outros dropouts, com outras épocas, né, fazer uma comparação com menos épocas, mais épocas, de repente testar outros modelos de redes neurais, não necessariamente redes neurais recorrentes, né? E também utilizar, né, ali como eu falei inicialmente, o uso, né, de uma função de ativação ReLU, que eu acredito que traria ali, né, uma redução do loss, que é o que é buscado pelos autores do artigo, e também, né, a mitigação dos problemas de Venus Gradient, por exemplo. Tá bom? Então, assim, pessoal, sobre o artigo, o que eu gostaria de trazer seria este cenário, né? Eu acredito que vai dar luz aí para as pesquisas de vocês relacionadas aí à aprendizagem de máquina e também, né, esses pontos, né, por mais que pareçam simples, né, muitas vezes até as pessoas que ainda estão ali iniciando na pesquisa em relação a deep learning, aprendizado de máquina, quando se deparam ajuda bastante, né? Entender conceitos de dropout, é, modelagem supervisionada, não supervisionada, também uma estratégia de early stopping, né? Tipo, quando o modelo já não aprende mais, não vale a pena você avançar com aquele treinamento, então é interessante interromper esse treinamento no momento que ele para de aprender, né? Então, assim, são estratégias muito utilizadas no mercado e que geram, né, grandes resultados. Então eu queria trazer essa colaboração para a comunidade, né? E qualquer situação, qualquer dúvida, podem nos procurar, fiquem à vontade, né? Que o nosso grupo de pesquisadores estão aptos, né, a ajudá-las no que for possível. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Boa noite pela companhia e tenham um bom fim de noite.